Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje nós falaremos sobre a reconvenção. Já falamos sobre a reconvenção numa série de vídeos. Vamos concluir as considerações sobre a reconvenção nesse encontro de hoje. Vamos concluir pela análise a parte final do procedimento da reconvenção. Quero falar com os senhores a respeito do julgamento da reconvenção e um tópico que nós pulamos quando da análise da resposta do reconvindo na reconvenção, que é a reconvenção da reconvenção. Também chamado de reconvécio reconvenciones. Bom, vamos começar pelo julgamento, como não poderia deixar de ser. Bom, o julgamento da reconvenção, assim como da ação originária, ela pode ser feita em uma única sentença. Uma mesma sentença do ponto de vista formal, mas que substancialmente serão duas sentenças, uma para cada demanda. Mas elas também podem ser julgadas em momentos distintos. Então pode ser uma única sentença quando as duas demandas prosseguem até o final, como elas podem ser julgadas em momentos distintos. Pode ser na mesma sentença ou por decisões distintas. Quando a gente fala de julgamento da reconvenção e da demanda originária, cada uma por sua própria decisões distintas, portanto, isso nos remete àquelas características que nós vimos da reconvenção, quando se afirma que a reconvenção ela é uma demanda autônoma e independente. Ela é autônoma e independente em relação à demanda originária. Então, quando se fala que pode ter decisões distintas, é por conta disso. Veja, quando a demanda originária ela tem uma sentença terminativa, falta de um pressuposto processual, falta de uma das condições da ação, nem por isso a demanda reconvencional terá o mesmo destino. É possível que a demanda originária seja extinta sem resolução do mérito e a demanda reconvencional prossiga para o julgamento de mérito. Nesses casos, quando estivermos diante de uma decisão interlocutória resolvendo a demanda original, pode ser até resolvendo a reconvenção também, pode ser que falta um dos pressupostos de admissibilidade na reconvenção. O que vai acontecer? Nós temos aqui o curso do processo, aqui, ó. Petição inicial da demanda originária, contestação de um lado, reconvenção do outro. Aí vimos que o reconvindo vai ser intimado,
se tiver um terceiro em litisconsórcio passivo na reconvenção, esse terceiro vai ser citado, eles vão ter oportunidade de oferecer resposta na reconvenção, eventualmente réplica, e aí nós teremos um andamento conjunto. O andamento conjunto vai se desenvolver, pode ser que nós tenhamos aqui uma decisão pondo fim ou à demanda originária ou à demanda reconvencional. Mas não são duas demandas? A demanda originária do autor em face do réu, a demanda reconvencional do réu em face do autor? Se essa decisão aqui se referir a apenas uma dessas demandas, qual é a natureza dessa decisão? Ela será sentença? Não, porque sentença vai ser essa decisão aqui, ó. Sentença, a teor lá do artigo 203, em seu parágrafo 1º, 203, parágrafo 1º, a sentença tem um duplo conteúdo. Ao mesmo passo em que ela é decisão, ela também coloca, ela é decisão de um lado, mas é uma decisão que coloca fim. Essa decisão aqui não vai colocar fim a nada. E aí lá no 203 também, parágrafo 2º do CPC, nós veremos que ela é uma decisão interlocutória. Por que que o julgamento vai se dar nesse caso em que não há o julgamento conjunto? Por que aqui julgar primeiro vai ser uma decisão interlocutória? Porque a reconvenção e a demanda originária, falamos isso algumas vezes, aqui está a demanda 1, originária, aqui está a demanda 2, reconvencional. Elas duas integram o mesmo processo. É um processo só, daí a ideia de economia processual, efetividade inerente à reconvenção, é um processo só para o julgamento das duas demandas. Então, quando você tem essa primeira decisão aqui, colocou-se fim a esse processo? Não, não se colocou fim, o processo vai continuar se desenvolvendo. Então, será eventualmente uma sentença que vai ter um conteúdo, vai ser formalmente uma decisão interlocutória e substancialmente uma sentença. Então vai ter conteúdo de sentença, mas se não colocar fim ao processo, terá natureza de decisão interlocutória. Tá certo? Bom, e aí por fim, meus amigos, fica faltando falar da reconvenção. Bom, é admitida a reconvenção da reconvenção? Para a doutrina majoritária, sim, é admitida a reconvenção da reconvenção. Porque como nós vimos, com a propositura, da reconvenção, o que vai acontecer com o autor reconvindo? Autor da demanda originária, que é o reconvindo na reconvenção. Nós teremos a intimação, vimos isso no vídeo passado, salvo engano, do autor reconvindo, e ele é intimado para quê? Para que em 15 dias apresente a sua resposta, para apresentar resposta à reconvenção em 15 dias. Muito bem. E quais são as modalidades de resposta a toda e qualquer demanda? Contestação, falamos sobre isso na aula passada, ou reconvenção, ou reconvenção. Então, na reconvenção proposta pelo réu em face do autor, ou em litisconsórcio passivo com um terceiro, é possível que, uma vez intimado ou citado para responder, na reconvenção nós podemos ter uma reconvenção dentro da reconvenção? Sim, aí já seria uma terceira lide. Aí ficaria assim, ó. A demanda 1 é a demanda originária. A demanda 2 é a reconvenção. A demanda 3 seria a reconvenção da reconvenção. A doutrina majoritária entende como sendo possível. Nós temos uma doutrina minoritária que vai afirmar a insubsistência, o não cabimento, o descabimento da reconvenção da reconvenção. O primeiro argumento que eles utilizam é que isso seria possível nessa circunstância
que o autor, na reconvenção da reconvenção, aqui, ó, demanda originária é autor em face do réu. Na demanda reconvencional é o réu em face do autor, réu da demanda originária, inverte o polo. E aí na reconvenção da reconvenção seria o autor novamente em face do réu, com uma conexão em relação à demanda 2, que é a reconvenção. O que essa doutrina diz? Que nessa circunstância aqui, isso poderia ser utilizado como um mecanismo de burla pelo autor da demanda originária para que ele consertasse a petição inicial. Esse argumento ele deve ser refutado, por quê? Porque são demandas, como nós já vimos, são demandas autônomas. A atuação aqui não tem o condão de corrigir a atuação aqui, nesse outro, no mesmo processo, mas na demanda originária. Tá? Uma outra crítica, um outro argumento que se utiliza para o não cabimento da reconvenção é que isso poderia gerar uma confusão processual. Bom, efetivamente pode gerar uma confusão processual, mas o risco é muito diminuto, porque é raro você ter uma conexão da demanda 1 com a demanda 2 e uma nova conexão da demanda 2 com a demanda 3. Veja que a demanda 3 é uma reconvenção que é instaurada na reconvenção. Então é uma hipótese absolutamente excepcional e isso tende a ser raro e tende a ter um fim. Controvérsia entre as partes tende naturalmente a ter um fim. Até porque um outro argumento contrário é que o juiz tem aquele poder geral de cautela. Então se realmente ficar muito confuso para o juiz, ele pode indeferir a reconvenção da reconvenção sob esse argumento que ia atrapalhar a resolução da controvérsia, que ia atrapalhar a efetividade da jurisdição. Então é plenamente solucionado essa questão. E um terceiro argumento que eles utilizam é que só haveria contestação na primeira demanda. Então só aqui nós teríamos contestação. E o 343 fala na contestação, e o 343 em nenhum momento fala que na reconvenção a resposta do réu será mediante contestação. Então eles falam que na reconvenção o réu se defende, aqui na reconvenção a defesa se dá por impugnação. Impugnação à reconvenção. Bom, como é que se rebate essas considerações? Em primeiro lugar, que também, se não se fala em contestação à reconvenção, na reconvenção, também em nenhum momento se fala que vai ser por meio de impugnação. Tá? Então, se o argumento serve para eles, também serve para quem admite. Em segundo lugar, nós devemos mais uma vez recordar que são demandas autônomas. Então essa demanda aqui da reconvenção não poderia ter sido proposta num processo em separado. Sendo um processo em separado, como é que o réu delas, o reconvindo, que lá seria réu, como é que ele se responderia? Ou pela contestação ou pela reconvenção. Então não tem como se negar essa viabilidade. Por fim, um último argumento, me parece que é até o mais preciso para que podemos afirmar o cabimento da reconvenção, é o seguinte. Vejam o artigo 318, parágrafo único, numa leitura combinada com o 702, parágrafo 6º. Vamos lá. 318, parágrafo único. 318 é aquele que inaugura o procedimento comum, que é o que nós estamos vendo. Tá? Então vamos lá. 318. Aplica-se a todas as causas do procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou da lei. Esse salvo disposição em contrário do Código da lei são os procedimentos especiais. Então, nos procedimentos especiais, justamente eles têm esse nome de ser procedimento especial por ter algo diferente, algo especial em relação ao procedimento comum. Parágrafo único do 318. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. O que significa isso, essa tese da subsidiariedade? O que isso tem a ver? É porque na disciplina dos procedimentos especiais, somente se regula aquilo que é distinto. Então você vai aplicar
o procedimento comum ao procedimento especial naquilo em que não estiver regulamentado, naquilo que não estiver disciplinado no procedimento especial, não havendo incompatibilidade, você aplica naturalmente o procedimento comum. Essa é a tese da subsidiariedade. De uma vez por todas, no procedimento especial, somente se regulamenta aquilo que é diferente do comum. Por quê? Porque o que não for diferente, o legislador não precisa repetir. Porque pelo 318, parágrafo único, aplicar-se-á o procedimento comum, tese da subsidiariedade. Ok? Agora vejamos o 702, parágrafo 6º, que aborda o procedimento monitório, a ação monitória. Percebam bem. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação monitória. Naquele procedimento especial é a forma como o demandado, o réu da ação monitória, se defende. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do parágrafo 6º. Na ação monitória, admite-se a reconvenção. Até aqui, nada diferente. O 343 também admite reconvenção. Não é verdade? A parte que nos interessa aqui, olha a diferença. Sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Então, se foi necessário ao legislador, no 702, parágrafo 6º, vedar reconvenção à reconvenção, e no procedimento especial só se regulamenta aquilo que é diferente, significa, a contrário senso, que no procedimento comum é admitida a reconvenção da reconvenção. Então, 702, parágrafo 6º, vedação da reconvenção à reconvenção. Se o procedimento especial é aquele que é diferente do comum, e no procedimento especial tem a proibição de reconvenção da reconvenção, é porque no procedimento comum admite-se normalmente, como a doutrina majoritária sustenta, a reconvenção proposta dentro de uma outra reconvenção. A dificuldade é achar hipótese prática em que isso venha a ocorrer, tá certo? Bom, então é isso, meus amigos. Com isso a gente encerra a análise da reconvenção. Vamos, a partir do próximo vídeo, dando continuidade à análise do procedimento comum, falar, tratar, abordar a revelia, tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.